Você já deve ter ouvido falar de muitas histórias a respeito de sequestros de voos. Alguns terminam de forma trágica, como o que ocorreu nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Porém, eu tenho certeza que dificilmente você conhece a história de um sequestro ocorrido aqui no Brasil, cujo objetivo era jogar um avião cheio de pessoas no Palácio do Planalto. E acredite, faltou pouco para isso acontecer. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. A nossa história aconteceu no dia 29 de setembro de 1988 e terminou no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Naquela época, o Brasil era governado pelo presidente José Sarney. No dia 21 de abril, ele se tornou presidente do país. Ele era o vice de Tancredo Neves, que acabou morrendo antes mesmo de poder assumir. No mandato de Sarney, foi feita a mais recente Constituição brasileira. Além disso, em seu governo, o Brasil passava por uma crise econômica muito grande. O país havia saído recentemente de uma ditadura militar que havia prejudicado as contas públicas. Isso fez com que a inflação no país fosse altíssima e, além disso, muitas pessoas estavam perdendo seus empregos. Você deve estar pensando, por qual motivo eu estou te contando um pouco sobre José Sarney e o seu governo? Acredite, tudo isso que eu falei será relevante daqui a pouco. A cada ano que passa, a aviação comercial vai se tornando uma das principais ferramentas não só de transporte de passageiros, como também de interligar um país. O desenvolvimento de novas tecnologias e a ascensão da classe média ao redor do mundo fizeram com que cada vez mais pessoas pudessem ter acesso a esse tipo de viagem. Contudo, naquela época, viajar de avião ainda era algo que poucas pessoas podiam se dar ao luxo de fazer. Mesmo assim, um homem desempregado conseguiu embarcar no voo 375 da Varig, que saiu da cidade de Porto Velho, em Rondônia, e tinha como destino Rio de Janeiro. Porém, o voo faria ao todo 3 escalas antes de chegar à Cidade Maravilhosa. A primeira parada ocorreu em Brasília. A segunda, na cidade de Goiânia. Até aí tudo ocorria de forma natural, sem nenhum problema. A terceira e última parada era na cidade de Belo Horizonte. A aeronave pousou na capital mineira. Lá entraram 60 passageiros. Entre eles estava o maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição, de 28 anos. Ninguém sabia, mas Raimundo portava com ele um revólver calibre 32, que estava guardado em sua mochila. E o pior, ele iria sequestrar o avião. Vale ressaltar que naquela época os aeroportos não possuíam detectores de metal ou raio-x em grande quantidade. Por isso, era relativamente fácil transportar armas e outros objetos ilícitos. Todos os passageiros embarcaram e o voo seguia normalmente até o Rio de Janeiro. Mas quando o avião estava próximo do seu destino final, Raimundo se levantou do seu lugar e foi para a parte de trás. O comissário Ronaldo Dias pediu para que ele se sentasse, já que o avião iria pousar em questões de minutos. Foi aí que o sequestrador sacou sua arma e atirou em Ronaldo. Por muita sorte, o tiro não acertou em cheio a cabeça do tripulante. A bala passou de raspão e atingiu sua orelha. Naquele instante, a maioria dos passageiros ainda não tinha percebido que um tiro havia sido dado. Porém, dentro da cabine, o comandante Fernando Murilo de Lima percebeu que algo não estava certo. Junto com ele estava o copiloto, Salvador Evangelista, e um outro piloto,
Gilberto Renner, que embarcou em Belo Horizonte e que decidiu ficar na cabine com os colegas, mesmo não estando oficialmente trabalhando no momento. Renner foi olhar pelo olho mágico da porta para tentar entender o que se passava. Ele viu o sequestrador caminhando em sua direção, a porta da cabine que estava trancada. Raimundo Nonato exigiu que a porta fosse aberta, mas os comissários se recusaram a cumprir as ordens. Então, ele começou a dar vários tiros em direção à porta. Alguns deles atravessaram e um atingiu a perna de Gilberto. Hoje essas portas são à prova de balas para evitar esse tipo de situação. Para não causar mais problemas, o piloto decidiu destrancar a cabine. Nisso, Gilberto acabou indo para o fundo da aeronave tentar estancar o ferimento de sua perna. Lembra que eu falei um pouco sobre o governo do José Sarney? Raimundo considerava que o fato dele ter perdido seu emprego e toda a situação caótica na área econômica que o país vivia eram culpa exclusiva do presidente da República. Ele era tratorista e havia sido demitido como tantos outros. Por causa disso, ele tinha decidido se vingar do político. A ideia era simplesmente jogar o avião lotado de passageiros no Palácio do Planalto, para que assim o presidente fosse morto. Quando Raimundo entrou na cabine da aeronave, ele logo disse que agora o avião iria para Brasília e que ele tinha contas a acertar com Sarney. O comandante se virou para trás e disse que iria mudar a rota então. No momento em que o avião foi sequestrado, ele tinha 98 passageiros e 7 tripulantes. Na mesma hora, Murilo, de forma muito discreta, acionou um código que indica que o avião havia sido sequestrado. Em um momento de distração do sequestrador, ele chegou até a avisar que a intenção do homem era jogar o avião no Palácio do Planalto. Nesse momento, todos os controladores de voo já estavam sabendo o que estava acontecendo. Mas para seguir o padrão nesses casos, entrar em contato para o sequestrador não desconfiar. Só que, na hora de responder o rádio, o copiloto pegou o microfone. Raimundo se assustou e, pensando se tratar de uma arma, acabou disparando contra a cabeça de Salvador Evangelista, que morreu na mesma hora. Apesar do susto e das emoções estarem no máximo, o comandante tentou ficar calmo e pediu para que Raimundo fizesse o mesmo. Nessa altura, os passageiros já sabiam que o avião fora sequestrado. Alguns pensavam que o homem pediria dinheiro para que eles fossem libertados. Porém, ninguém desconfiava que a intenção era de jogar o avião no Palácio do Planalto. Enquanto o avião voava em direção à capital federal, uma mega operação ia sendo montada pelas autoridades, com o objetivo de evitar a tragédia. Um caça chegou a ser mandado para poder escoltar a aeronave durante o trajeto. Um outro detalhe interessante a esse respeito desse sequestro foi de que nenhum passageiro tentou reagir. Em entrevistas dadas a veículos de comunicação, a maioria afirmava que temia que o homem não estivesse sozinho e que havia comparsas disfarçados entre os passageiros. Outros temiam pela vida do piloto. Para evitar maiores problemas, decidiram esperar. Enquanto isso, Murilo alegava que o combustível era insuficiente para poder chegar em Brasília. O sequestrador não concordou em permitir que o avião pousasse no aeroporto de Goiânia. A capital goiana fica a aproximadamente 200 quilômetros da capital federal, uma distância curta para um voo. Desesperado, o comandante decidiu tirar o avião do piloto automático e começou a fazer manobras bruscas com o avião para que o sequestrador perdesse o equilíbrio e caísse. O plano funcionou, parcialmente, e a arma saiu da mão do homem por alguns instantes. Pelo fato de estar próximo do aeroporto de Goiânia, o pouso foi feito com sucesso para o alívio de todos. O problema é que, após a confusão, Raimundo conseguiu recuperar a sua arma e voltou a ameaçar o piloto. Mas agora que o avião havia pousado em terra,
Uma longa negociação iria começar. No lado de fora estavam policiais, agentes especiais e autoridades que trabalhavam para que as pessoas saíssem em segurança dessa situação. Vendo que a aeronave na qual ele estava tinha problemas no motor, o sequestrador passou a exigir um outro avião. Caso isso fosse feito, ele liberaria a maioria dos reféns. Os negociadores concordaram e disseram a Raimundo que um avião bandeirante estava à sua espera. O sequestrador liberou quase todos os reféns. Levou consigo o comandante Murilo e mais 2 comissários de bordo. O que ninguém sabia era que aquilo era uma armadilha. Dentro do avião tinha um atirador de elite preparado para executar o criminoso. Por incrível que pareça, o atirador de elite errou seu tiro e uma confusão começou. Os reféns fugiram e Raimundo começou a atirar. Um dos tiros acertou a perna de Murilo, que mesmo ferido fugiu. Na sequência, a polícia acabou acertando 3 tiros no sequestrador, que ficou caído na pista do aeroporto. Milagrosamente, Raimundo sobreviveu após ter passado por uma cirurgia. O seu quadro era dado como estável e ele chegou até a ser transferido da UTI para um quarto comum de um hospital da capital goiana. Em mais uma reviravolta, no dia seguinte, após prestar depoimento, ainda na cama de hospital, Raimundo morreu. Segundo o atestado, o criminoso tinha anemia falciforme, uma doença congênita. Por ter tomado tiros e ficado fraco, a doença acabou pegando seu sistema imunológico em uma situação complicada e por isso ele teria morrido. O comandante recebeu reconhecimento por sua bravura. Ironicamente, de acordo com o mesmo, o presidente nunca o agradeceu pelo que ele fez. O vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até a próxima.